Pai do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero falar na questão da salvação. Na última hora, Deus pode salvar. Um exemplo, uma pessoa no leito de morte, no hospital, já nas últimas, de aceitar Jesus, ele será salvo, ok? Particularmente, eu creio que sim. Vamos ver um vídeo falando desse respeito, que diz que não haverá salvação para aqueles que aceitam Cristo na última hora. Vamos ver. Você acredita que no seu leito de morte você vai aceitar Jesus e vai redimir todos os seus pecados e todos os momentos que Jesus pregou a palavra para você através, seja de um pastor, de um evangelista, chamando você para essa igreja e você ignorou, não quis, não foi, viveu no pecado, na iniquidade, contrapartida do teu vizinho cristão, a tua vizinha cristã, deixou de viver a vida neste mundo para viver a vida vindoura, entrar no reino dos céus e ter a salvação e a vida eterna, e nós vamos para o mesmo reino? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que perde a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então uma pessoa que está lá no leito de morte, e você vai dizer para ela aceitar Jesus, quer dizer que ela não quis ir para a igreja, ela não quis congregar, ela amou a vida neste mundo, ela viveu a vida neste mundo, ela curtiu a vida neste mundo, e a palavra diz que nessa condição ela não tem o reino dos céus. Analisando o que ele falou, ok? Primeiro, quando Jesus quer salvar, Jesus salva em qualquer momento. No leito de morte, no hospital, a pessoa morrendo afogada, a pessoa morrendo na última hora da sua enfermidade. Por quê? Primeira coisa, quem salva é Cristo, ok? Então, para a pessoa ser salvo, ele precisa confessar os seus pecados, aceitando Cristo como o único e suficiente Salvador. Então é nesse momento a sua confissão, não importa se é a última hora, se ele está com saúde ou não, o importante é a sua confissão. Vamos analisar um texto bíblico da palavra de Deus. Lucas capítulo 23, versículo 42 diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Nós vimos aqui que dois malfeitores estavam ali crucificados. E os dois proclamavam de Cristo, mas um se arrependeu. E disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali foi o último dia dele, as últimas horas, que a Bíblia fala pouco tempo depois, quebraram as pernas daqueles dois malfeitores para apressar a sua morte. Então quer dizer que aquele ladrão, esse ladrão, não foi para o paraíso, não foi salvo, porque era a última hora dele. Interessante que tinha dois na mesma condição, mas só um que se arrependeu, só um que confessou que era pecador e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus, ele salva na última hora, sim. Agora Jesus conhece o coração da pessoa. A Bíblia diz que estavam um publicano e um fariseu. Foi para o templo orar. E na oração do fariseu ele diz assim: Senhor, eu não sou que nem estes publicanos, não dá esmola, não ora, não jejua. Eu não sou que nem ele. E o publicano simplesmente batia no peito
cabeça baixa e se dizendo assim: Senhor, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quem saiu dali justificado? O publicano. Simplesmente ele batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o fariseu não. O fariseu, ele mostrou que ele orava, dava dízimo e, através da sua oração, se exaltava a si mesmo. E o publicano não. O publicano se humilhou. Então Deus conhece o coração do homem. Então quem saiu ali justificado? Quem saiu justificado foi o publicano. Simplesmente batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim. Então Deus, Ele conhece o coração quebrantado, arrependido. Então, o ex-ladrão da cruz, ele falou de coração arrependido, quebrantado. Tem pessoa que pode aceitar na última hora, mas ele não está quebrantado o coração. Ele não está arrependido. Simplesmente eu vou confessar. Mas Deus conhece. Agora, dizer que Deus não salva até na última hora, biblicamente, é negar que Jesus prometeu àquele ladrão, esse ladrão da cruz, que ele foi para o paraíso. Porque esse ladrão, na última hora, ele confessou, se arrependeu. E Jesus confirmando, dizendo assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu já preguei no hospital e uma pessoa que não estava vendo, simplesmente ele estava escutando, a situação dele estava gravíssima. Mas a gente pregou a palavra, louvou o hino e fez o convite. E já que ele estava na última hora da sua morte, a gente pediu que ele desse um sinal que estava aceitando Jesus. E o sinal que ele deu foi apertando a mão com muita força, dizendo assim: eu quero Jesus. Simplesmente esse ato. E a gente fez novamente a pergunta, perguntando que desse o sinal, e o sinal era esse. Simplesmente ele apertava a mão. Então isso aí é um sinal, e Deus conhece e sabe de tudo. Então nós cremos sim que Deus ele pode salvar até na última hora. Agora, se for o caso dos fariseus, então o fariseu dizia: eu vou aceitar Jesus na última hora. É farisaísmo. Então, esse caso eu creio que não. Deus não pode salvar. Mas coração quebrantado, sincero, sim, Deus ele salva. Assim como Zaqueu, ele simplesmente disse: Senhor, aquele que eu tenho fraudado, eu vou devolver quadruplicadamente. Jesus conheceu o coração de Zaqueu. Coração arrependido, quebrantado. E Jesus disse: hoje mesmo veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então quer dizer que Deus só salva a pessoa se ele não estiver doente, se ele não estiver enfermo na última hora da sua morte. Então Deus não salva. Então Deus só vai salvar a pessoa que estiver sadia. Ok? Nós não cremos nessa questão. Porque quando aceitei Jesus, não foi no leito de morte. Não foi na última hora. Não, aceitei Jesus porque senti que Deus estava me chamando. Mas quantas pessoas que aceitam Jesus na última hora? E Deus dá oportunidade para eles sobreviver e não morrem. E Ele dá aí testemunho do que Deus fez na sua vida. Amém? Então nós cremos sim que Deus pode salvar até na última hora. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Que Deus abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus.